O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que desobriga escolas e universidades do cumprimento daquela quantidade mínima dos dias letivos desse ano. E o tema de hoje é: diminuir os dias de aula é a solução para o ano letivo em meio à pandemia? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, diminuir dias de aula é solução para um ano letivo comprometido? Será? Diminuir a oferta de refeições é solução para a falta de comida? Diminuir a administração de remédio é solução para o aumento de pacientes? É claro que não. Aqui, a gente não está, em hipótese nenhuma, falando em solução. A gente está falando em adaptação. E adaptação na esteira daquele aforismo atribuído a Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, para doenças extremas, métodos extremos de cura. Mas o enunciado e a pergunta que ensejam aí a nossa discussão de hoje à noite podem induzir o espectador a algumas conclusões precipitadas. Por isso, é fundamental destacar 5 fatos sobre esse tema, até para garantir um debate mais produtivo. Primeiro fato: o ano letivo e o calendário escolar estão irremediavelmente prejudicados em razão de um isolamento social horizontal aplicado com pouquíssimo critério científico por governadores e prefeitos. Há comunidades, cidades, regiões e até estados que poderiam ter prorrogado o início da quarentena para estudantes e outras localidades que já poderiam ter retornado com as aulas presenciais. Segundo fato, a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que regulamenta o ensino básico no Brasil, ela estabelece como obrigação educacional do poder público, ou seja, estados e municípios, a oferta de 200 dias letivos, o que já é impossível, dada a duração do isolamento social. Terceiro fato, o princípio da legalidade, aí sob a ótica da administração pública, determina que as autoridades só podem atuar conforme o que é previsto e autorizado expressamente por lei. Em contraposição, nós, os indivíduos, nós não podemos ser obrigados a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Assim, o que para o cidadão é exceção, para o Estado é regra. Portanto, a medida provisória 934, agora transformada na lei número 14.040, preenche um vácuo jurídico que expunha governadores e prefeitos ao risco de processo por improbidade administrativa, ainda que bem intencionados aí na tentativa de amenizar o impacto educacional, oferecendo ensino à distância aos alunos da rede pública. Quarto fato: por se tratar de uma redução de dias letivos, o que claramente atrapalha a qualidade do ensino, apesar dos esforços nacionais via educação digital, setores da imprensa querem vincular essa medida, adivinhem só, ao presidente da República. Ocorre que essa legislação é fruto de uma ampla colaboração entre o governo, o Congresso e os estados, que chegaram num raro consenso em relação à necessidade desses dispositivos legais. Então, só para ilustrar o meu ponto, no Senado, entre 74 parlamentares presentes à sessão de apreciação do texto, um se absteve, alegando interesse pessoal na matéria, mas 73 senadores votaram favoravelmente, incluindo os políticos do PT, do PSB e da Rede. Portanto, trata-se de uma matéria com endosso praticamente unânime do Congresso Nacional, incluindo a minoria e a oposição. Quinto fato: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio são essencialmente atribuições de estados e municípios. Portanto, as medidas de maior impacto na educação básica e a responsabilidade por esse serviço público competem a governadores e prefeitos, inclusive medidas de acesso à inclusão digital. Então, que é fundamental para a realização do teleensino, ou ensino à distância, que já foi, inclusive, objeto aqui do nosso debate, no qual nós elogiamos muito os resultados do estado do Paraná, que, por coincidência, é o distrito eleitoral da deputada Luísa Canziani, do PTB, que fez um trabalho elogiável na relatoria dessa medida provisória. Ainda assim, embora pouco noticiado, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, tem adotado providências para fomentar o acesso remoto à educação. No começo dessa semana foi anunciado o contrato público na ordem de 24 milhões de reais, claro, via licitação, para garantir serviço de internet com banda de 10 a 40 megas para estudantes em situação de vulnerabilidade econômica da rede federal de ensino. Algumas instituições estão até revertendo despesas de custeio e de manutenção
obviamente economizadas pela paralisação das aulas, para oferecer aos alunos os dispositivos móveis, ou seja, celulares e tablets. Então, esses são os fatos. E ao longo aqui do debate eu pretendo trazer outros elementos positivos sobre essa legislação, que é fruto, como eu disse, de uma raríssima colaboração republicana entre os entes federativos e o Congresso Nacional. Mas até por coerência, eu também faço questão de pontuar o quão deletério é o efeito da suspensão das aulas presenciais na educação dos nossos jovens, especialmente considerando essa situação muito contraditória e nada científica de abrir bares e shoppings enquanto escolas permanecem fechadas. Vamos então, Bruno, para as suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, vamos concordar mais uma vez, exceto por alguns detalhes, mas a verdade é que os detalhes são muito importantes. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. O excelentíssimo presidente da República sancionou a medida provisória que flexibiliza a quantidade mínima de dias letivos do ensino básico ao ensino superior. A LDO, que o Caio já falou, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina que sejam garantidos no mínimo 200 dias letivos por ano e também, isso é importante, determina que sejam respeitadas quantidades mínimas de carga horária. Com a aprovação da medida provisória pela Câmara e pelo Senado, o sistema de ensino infantil fica dispensado de cumprir tanto os 200 dias obrigatórios do ano letivo, quanto a carga mínima de 800 horas anuais, exigida pela LDB. No caso do ensino médio, ficam dispensados os 200 dias mínimos, mas fica mantida a carga horária de 800 horas anuais. E, no caso do ensino superior, a dispensa dos 200 dias mínimos vem acompanhada da exigência da carga horária prevista na grade curricular de cada curso. Ainda, tanto faz, no caso do ensino fundamental médio e superior, caso não se consiga preencher o tempo mínimo de carga horária no ano de 2020, essas horas poderão ser compensadas em 2021. De forma simplificada, se determinada instituição de ensino só conseguiu disponibilizar, por exemplo, 750 horas daquelas 800 aos estudantes de uma sexta série, por exemplo, os alunos não vão perder o ano, já que eles poderão, no ano que vem, cursar a sétima série e compensar essas 50 horas de carga horária que faltaram da sexta. E esse dispositivo é de suprema importância, já que ele evita que os alunos percam o ano, ou seja, que não consigam evoluir para a próxima série por conta da pandemia. Ao mesmo tempo, com a compensação das horas no ano que vem, não se compromete a qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem. Nesse sentido, a medida aprovada pelo Congresso Nacional é de extrema importância. E digo aprovada pelo Congresso Nacional, já que esse ano não foram raras vezes que a gente se pegou na discussão, para usar uma expressão do meu querido debatedor, inclusive, sobre a paternidade de determinado projeto. Já que o governo federal, para ficar nessa mesma metáfora, adora deixar as crianças abandonadas e aparecer depois que elas estão criadas e saudáveis para assumir a sua paternidade. Na semana passada mesmo a gente discutia essa tentativa de se assumir a paternidade do auxílio emergencial, cujo valor de R$ 600 só foi aprovada graças à oposição no Congresso. Mas, cuja paternidade e efeitos políticos o governo não cansa de ostentar. Mas nós sabemos muito bem que pai é quem cria, é quem cuida, é quem provê. E no caso da presente alteração legislativa, ela foi de fato colocada no mundo por uma medida provisória de iniciativa da Presidência da República. Ela possuía, naquela época, apenas 3 artigos que tratavam só da dispensa do piso dos dias letivos, sem trazer maiores considerações de como se operaria a suplementação dessa lacuna ou quaisquer outras providências em relação à qualidade de ensino. Portanto, de fato, quem colocou essa MP no mundo foi o governo federal. Mas ela nasceu mirradinha, sem estrutura, sem uma visão completa das necessidades e contingências básicas ligadas à educação. Então, também pudera, a MP foi enviada à Presidência da República pelo então ministro Abraham Weintraub. A norma nasceu com dificuldades, mas foi muito bem cuidada no Congresso. Ali foram inseridas as disposições que preservavam a observação à Base Nacional Comum Curricular, a importantíssima BNCC, e principalmente as disposições que possibilitam o desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais. Ainda que não seja o mundo ideal, o ensino não presencial é uma saída importante para que se mantenha o sistema de educação em tempos de pandemia. É claro que ela tem problemas, mas nós, infelizmente, não vivemos hoje em dia no mundo ideal. E o principal problema do ensino não presencial é o de que nem todos os alunos têm condições materiais e sociais de terem as aulas em casa. Não tem computador, tablet ou não tem um ambiente adequado para isso. Por isso,
no Congresso se inseriu uma importante disposição que eu leio, abre aspas, os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. E para assegurar esses meios necessários, também se dispôs no Congresso que caberia também à União, prestar assistência técnica e financeira de forma supletiva aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Lembrando que essas verbas que o Caio falou na fala dele só servia para o ensino federal. Esses recursos viriam da Emenda Constitucional 106 de 2020, o famoso orçamento de guerra. E não bancariam, mas apenas ajudariam estados e municípios a prover os meios necessários, inclusive para as aulas não presenciais, para atender aqueles que não têm as condições mínimas de ter as aulas não presenciais. Mas o que fez o pai dessa norma, o excelentíssimo presidente da República? Vetou esse dispositivo. A alegação é de que essa norma seria inconstitucional. E aqui é muito importante lembrar que no processo legislativo, a constitucionalidade das normas é examinada tanto na Câmara quanto no Senado. Claro, é muito fácil querer ser pai, mas na hora de ajudar a criar, na hora de colocar o dinheiro na educação, tirar o corpo fora. Então, concluindo, a nova lei é muito importante para se atenuar os efeitos da pandemia na educação. No entanto, já passa da hora da gente começar a dar os créditos a quem de direito. Não adianta aparecer na foto no dia do jogo, mas nunca ter levado a criança na escolinha de futebol. Vamos então para o debate. Bruno e Caio, por favor. Doutor, quando você falou da divergência dos detalhes, eu não consegui deixar de lembrar daquele ditado que diz que o diabo mora justamente lá, nos detalhes, né? Mas, de fato, uma coisa que a gente vai concordar é que assumir paternidade publicamente não é uma falha do atual presidente, é de outros. Mas, enfim, só complementando aí meus argumentos iniciais, eu falei que eu traria aqui algumas outras medidas positivas incorporadas nessa nova legislação. Uma delas, né, que, aliás, pelo que eu apurei junto a assessores parlamentares, foi uma proposta incorporada por sugestão do Ministério da Saúde. Isso, de certa forma, vai na contramão aí do seu argumento, né, que, enfim, menospreza a participação do governo federal na construção aí dessa lei, que é a antecipação da conclusão dos cursos da área da saúde. E isso é importantíssimo, né? Então, o que a nova lei estipula? A antecipação da colação de grau, né, desses cursos, para que os profissionais atuem na linha de frente, né, do combate à Covid-19. Né? Obviamente, a gente tem que falar do curso de medicina, né, que tem um protagonismo natural nesse contexto, e aí, nesse caso, o estudante ele tem que ter cumprido, no mínimo, 75% da carga horária do internato. Vamos lembrar que o curso de medicina é um curso super puxado, né, forma profissionais muito qualificados, muito estudo, muito empenho, praticamente é mais do que uma carreira, né, uma vocação, e ele tem uma formação, além de teórica, né, uma robusta formação teórica, tem muita formação prática, mas isso também se estende para outros cursos, como farmácia, odontologia, enfermagem e fisioterapia. Aí, nesse caso, o mínimo corresponde a 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios, né? Então, é muito importante trazer essa informação e, lógico, isso tudo num contexto emergencial de pandemia. E só complementando o raciocínio, Mona Lisa, eu vi algumas críticas a esses pontos, especialmente no espectro da esquerda, mas a gente tem que lembrar que até bem pouco tempo a gente se conformava, né, com uma situação de transferência de renda, né, para um regime autoritário por meio de contratos de trabalho que violavam, inclusive, leis internacionais, né, de natureza trabalhista e de respeito aos profissionais. E a gente tinha por aqui profissionais da saúde, médicos, que sequer tinham feito a prova de revalidação. Estou falando dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Então, só para ilustrar mais uma vez o duplo padrão político, a gente está diante de uma pandemia e, claro, que essa legislação é bem-vinda e não é à toa que ela teve aprovação unânime no Congresso Nacional.